Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente e vamos para mais uma participação com o repórter Antônio Carlos Silva, que vai falar conosco sobre fake news e um posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Antônio, é contigo, querido. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente. Pela regra, a propaganda eleitoral deste ano só vai começar em 16 de agosto. Agora, estamos no período de pré-campanha eleitoral, ou seja, é quando os pré-candidatos a vereador e a prefeito e a vice-prefeito tentam convencer os filiados do próprio partido a oficializarem essas pré-candidaturas. Ou seja, nesse momento de pré-campanha, é uma campanha interna dentro dos partidos, mas nem sempre é o que se vê nas ruas, nos outdoors, nos adesivos dos carros e nas redes sociais. Por isso, os jornalistas perguntaram à presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso qual que será a conduta da Justiça Eleitoral nas eleições deste ano. A desembargadora Maria Aparecida Ribeiro afirma: a missão dos juízes eleitorais, da Corregedoria e do Tribunal Regional Eleitoral é de inibir práticas ilegais dos pré-candidatos e apoiadores políticos. A magistrada também foi questionada pela imprensa sobre a guerra de ações judiciais entre pré-candidaturas. A presidente do TRE garantiu: a Justiça Eleitoral de Mato Grosso irá agir contra a propaganda eleitoral antecipada e também contra as fake news. As respostas dadas pela presidente do TRE foram dadas através de declarações à imprensa nesta quinta-feira, durante visita dela a posto de atendimento ao eleitor em Cuiabá, como na Assembleia Legislativa. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, um ótimo final de semana. Obrigada, querido, que assim seja para todos nós. E olha, o TRE de Mato Grosso, e aliás, né, essa corte aí em todos os estados, terão muito trabalho em relação à tentativa de combater, né, as desinformações, as mentiras, as chamadas fake news. E por outro lado também, o que eu acho muito relativo, viu, é a campanha antecipada ou a campanha extemporânea, porque hoje os pré-candidatos podem quase tudo, não podem pedir voto. E aí, né, a efetividade disso, afinal de contas, é real, professor Haroldo? Pois é, na prática, o brasileiro é danado e criativo para criar situações para burlar a lei. Isso é fato, né? Está no DNA de boa parte da população essa transgressão. Mas o mais interessante é o seguinte: há alguns anos atrás, antes das novas tecnologias de informação e comunicação, esse avanço das redes sociais, né, existia uma técnica no marketing chamada buzz marketing. O buzz marketing é um sussurro, né, que você, de certa forma, os marqueteiros plantavam, né, em pontos de ônibus, criavam uma fofoca, para que ela pudesse se alastrar, né? Isso foi potencializado. E agora, com a inteligência artificial, com a IA, né, realmente está cada vez mais difícil de você saber se tudo que está ali é verdade ou não, né? É muito complicado, porque a inteligência artificial é capaz de colocar na minha boca aquilo que eu não quero falar. Você está entendendo? Aquilo que eu não diria em hipótese alguma. E sai com uma clareza, com tonalidade de voz, né, com uma perfeição impressionante. E para piorar mais a situação, a encomenda de um fake news com alta tecnologia não é feito abertamente nesse campo digital que todos nós conhecemos, é feito na Deep Web, né? É feita numa área absolutamente obscura, onde se fabrica de fio a pavio. Você quer fazer uma bomba, entendeu? Você aprende ali como é que faz, né? Tudo que você pode imaginar de terrível existe exatamente na Deep Web, né? Então, eu acho que a Justiça Eleitoral terá um trabalho gigantérrimo para poder tentar coibir essa questão toda do fake news aqui em nosso estado e no país como um todo, e no mundo, né? E falando da fake news, Daniel, você tem acompanhado de perto, né, as decisões da Corte Eleitoral, ela está dando resposta tão rápida, ao mesmo tempo em que existe também uma celeridade na produção dessa desinformação? Está ali em pé de igualdade ou não? A gente sempre deixa claro que a Justiça Eleitoral tem um ritmo diferente, né? Ele mais urgente, mais emergencial, justamente por conta de todos esses conteúdos, né, que são produzidos e disseminados de forma acelerada no mundo todo. E como o processo eleitoral é curto, né, uma fake news
disseminada de manhã, ela já causou um grave problema, prejuízo para o candidato rival em questão de horas. Então é por isso que a ação da Justiça e dos fiscalizadores do Ministério Público Eleitoral tem que ser muito rápida. Ela mandou um recado, além das notícias falsas, para esse período de pré-campanha que já está acirrado, né? A gente está vendo aí, principalmente entre Eduardo Botelho e Abílio Bronini, que dos dois lados ambos têm conseguido ali multas contra o rival, né, por excessos, por divulgações equivocadas, por acusações falsas, esse recado é bastante claro para todos os pré-candidatos ainda. Você bem salientou, só não pode pedir voto, mas logicamente que a pessoa, ainda mais em mandato público, ela pode ter uma evidência maior, ela pode falar sobre o seu projeto de mandato, para os planos para o governo também, mas só não pode pedir, colocar o número, nem está definido ainda, e pedir votos, né? A gente sabe que a pré-campanha já está com um clima bastante acirrado, só quem está dos principais aí, está fora do campo ainda é o Lúcio Cabral. Na minha opinião está perdendo muito tempo, porque esse período aí, de forma legítima, os pré-candidatos podem aparecer bastante para o eleitorado, mas dentro de regras, né? A gente sabe que tudo que envolve disputa acirrada, e vai ser aqui em Cuiabá este ano, muitas vezes descamba. A gente lembra muito lá no passado, quando sequer havia internet, nos chamados Comitê da Maldade, né? Esses comitês da maldade usavam o horário eleitoral gratuito na televisão para aquelas divulgações, aquelas acusações fortíssimas, pessoais contra os candidatos. A gente não espera que isso não aconteça. Você quer ver uma outra coisa que eu acho extremamente desonesto, mas desonesto com a população, e eu acho que a Justiça Eleitoral poderia, aí é Congresso Nacional, tem que mudar a lei, sei lá, entendeu? É você ter tempo de televisão diferente de um candidato para outro. No meu entendimento, para o bem da sociedade, por mais que o candidato esteja num partido pequeno, agora como é que você dá, por exemplo, 30 segundos para um candidato a prefeito e dá 2 minutos e meio, 3 minutos para outro? Do ponto de vista de democracia, do que é bom para a sociedade, eu acho isso aí de uma desonestidade imensa. Eu acho que todos os candidatos a prefeito deveriam ter o mesmo tempo de televisão, o mesmo tempo de rádio, para que eles pudessem mostrar o projeto de governo deles, a proposta de resgate da cidade. Eu acho que seria extremamente salutar, mas aí não. Aí você pega, por exemplo, qualquer candidato, pega um Abílio, 3 minutos, aí você pega o Botelho, que tem um monte de partido, 5 minutos, aí você pega o outro coitado lá, rapaz, que não tem muita televisão, 30 segundos. Como é que esse cara vai fazer? Ele não passa a ser competitivo. Nós tivemos uma eleição, Luciano, eu me lembro muito bem disso, para o Senado, que tinha um candidato ao senador que ele tinha 7 segundos, cara. Lembra do Enéas Carneiro? Como é que o Enéas podia projetar uma sumidade, o Enéas, uma inteligência fora do comum, entendeu? Eu não tinha espaço para poder mostrar o que ele pensa, né? O projeto dele. Eu acho isso aí absolutamente desonesto, né? Inclusive com a população. Professor... Mas isso aí são angústias do professor Aroso. É uma discussão, não, mas é um questionamento que a sociedade se faz, porque a principal interessada, professor, a sociedade não são nas regras criadas, né? Exatamente. Diante dos partidos, é aquilo que eles querem ouvir de todos os candidatos. Eu considero também que deveria ter modificação, sim. Agora, isso não quer dizer também que é um impeditivo para que novas lideranças surjam. Se a gente pegar aqui, Daniel, fazer um balanço, por exemplo, das câmaras de vereadores do Brasil afora, em muitos estados a renovação chegou a 70%. Então, o quanto de fato quem conseguiu ser eleito pela primeira vez tem a garantia de que vai vencer, de que vai ter vitória no processo de reeleição. Então, isso, eu acredito até que o papel da Câmara, né, das câmaras de vereadores, em muitos momentos a sociedade sim coloca um olhar por conta da renovação, porque senão você pensa, olha, aqueles vereadores eleitos aí por Cuiabá, né, que nós temos aqui todos os dias entrevistas praticamente com algum vereador, professor. Aí a população fala, olha, vai ser reeleito, vai ser reeleito. Não é bem assim, viu? Porque a renovação do ano da eleição passada chegou a isso também, 70%, e o mesmo se repetiu em muitas câmaras do Brasil afora. Isso quer dizer o quê? Que muitos eleitores são conscientes. Não é 100%, mas existe aquele que realmente olha, faz um diagnóstico, um raio-x do seu candidato.
E o ideal, pelo menos é o que eu penso aqui nessa formação, aqui vai ser 27 vereadores, né, em Cuiabá, que tenham perfis diferentes, né, não seja apenas um tipo de perfil de candidato ou de político, né. Por isso que podem surgir novas lideranças comunitárias, por exemplo, ou que defendam outras pautas, e tudo isso tem que ser representado no parlamento. É salutar para a democracia, inclusive, que haja essa diferença, essa divergência de visões entre bancadas, entre os vereadores. Claro. Então, por isso que... e essa eleição proporcional ela tem uma configuração diferente mesmo, porque, de repente, alguém que sequer ainda faz parte da política consegue se articular na sua própria comunidade ou na sua categoria profissional, né? Consegue ali os votos necessários dentro de uma coligação para ser eleito. Acho que a gente tem que olhar não só isso, né, essa questão heterogênea da formação dos candidatos e do parlamento, mas principalmente aquele plano muito claro que as pessoas têm para resolver. E a gente volta a dizer, aquele problema mais básico que nós temos na cidade, desde o buraco na sua rua até posto de saúde, creche. É importante, muito importante você prestar atenção nisso. Exatamente, professor, seria divino, né, se nós tivéssemos assim um parlamento municipal, como o Daniel bem colocou, muito bem preparado. Por exemplo, se eu perguntar para o senhor hoje aqui, o senhor que acompanha o trabalho da Câmara de Vereadores, qual é o vereador, professor, que levanta a bandeira do meio ambiente, que pede arborização aqui para Cuiabá, que pede a transformação para que tenhamos mais cobertura vegetal? Vem algum vereador na sua mente? Vem, mas eu esqueci o nome dele. Aquele que plantou uma árvore, inclusive por conta de você. Mário Nadaf. Mário Nadaf. Do Partido Verde. Veio o Mário Nadaf. O discurso é verdadeiro? O senhor viu alguma transformação? Não, faz tempo que eu nem vejo, né, nada. Cuiabá voltou a recuperar o título de cidade verde? De forma alguma. Então é uma deficiência. A gente tinha que ter um vereador que realmente trabalhasse em prol do meio ambiente. Concorda comigo? Plenamente. Por exemplo, se eu disser aqui para o senhor, professor, quem é ou quem são os vereadores que trabalham em prol da educação, que fiscaliza a educação, que fala, olha, tem esse problema, não tem reforma, está faltando aqui alimento no prato dos alunos, olha, cadê aqueles profissionais que acompanham os alunos que têm deficiência? Tem vereador com esse perfil? Maísa Leão. A Maísa faz essa fiscalização em escola. Na saúde, tem vereador que representa muito bem esse segmento? Não consigo. Eu acho que todos. A gente fala da saúde. O Dilemário faz um trabalho. Dilemário fala mais dos buracos, da infraestrutura, fiscaliza. Ele foi contador, ele tem questões contábeis. Da saúde, eu vou destacar aqui que nós temos o doutor Luiz Fernando. Ricardo Sade, que é médico e ocupou o parlamento, não se manifestava em relação à própria área que ele tem conhecimento. Quando a gente fala do papel fiscalizador, quem são os vereadores que cumprem esse papel? Oposição, né? Pois é, professor, o que eu estou citando aqui é para que a população tenha um olhar específico para a Câmara. E por que eu estou falando isso? Gente, vai ter uma eleição. O seu vereador, aquele que você votou, ele lutou para que a sua rua fosse asfaltada? Ele foi aí no postinho de saúde para ver quais foram as deficiências? Ele brigou por você quando você reclamou que o seu filho não estava sendo bem assistido na escola por diversos fatores? Ele brigou para que o seu filho pequenininho tivesse aí uma creche à sua disposição? Ou ele falou que está faltando linha de ônibus? Daniel, se todos os vereadores realmente atendessem os anseios da população, porque o vereador, ele tem que encurtar a comunicação entre os seus problemas, o bairro, a comunidade que ele pertence, com o poder executivo. O prefeito não tem tempo de pegar na mão de todo mundo, olhar nos olhos e falar assim, ô meu filho, o que está acontecendo aí no seu bairro? Não, o prefeito é macro. Agora, o vereador, ele tem a função, ou deveria ter esse papel de conseguir atender a cada um dos seus eleitores, Daniel. E Cuiabá, a gente tem visto que os problemas são generalizados, não só nos bairros, mas no centro. Você falando sobre a questão do transporte coletivo e a questão social. Veja a região central de Cuiabá, os dependentes químicos, toda aquela situação ali. Parece que os vereadores, eu pelo menos não vi no parlamento alguém chegar e abordar esse tipo de assunto ali. Pois é, gente, fica aí só uma sugestão para você, viu? Fazer análise de quem você vai votar e de que forma ele pode contribuir com o seu bairro. Já tô com saudade. Tá nada, tô vai de sim, férias, vou mandar tchau. foto. Eu vou mandar foto. Eu quero. Eu vou mandar foto. Vai pra praia, vai pra praia. Vai pra Paris. Vou pra praia também. Ele vai lá pra Dubai. Ó, 7 horas e 36 minutos.